Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. É com muita alegria que nos encontramos novamente para juntos podermos estudar e aprofundar mais sobre aquilo que a Bíblia nos ensina, em especial sobre o tema que temos desenvolvido, o tema de o que é ser um mordomo de Deus. Para tal, continuamos a contar com a presença do pastor Daniel Vicente. Olá, Rita. É muito bom estar contigo, estar também com os nossos ouvintes e podermos aprofundar estes temas aqui nesta aula bíblica. Então, não vamos perder mais tempo. Vamos começar com aquele que é o nosso sumário, a introdução à lição de hoje. Vamos então ver qual é o sumário. Pastor Daniel Vicente, qual é o sumário de hoje? Ser mordomos de Deus é ao mesmo tempo uma coisa simples, mas também complexa. A Igreja e os cristãos que a compõem devem ter uma verdadeira compreensão do seu papel enquanto mordomos de Jesus Cristo. Para além de nós começarmos com o nosso sumário, costumamos sempre abrir a nossa Bíblia, não é? A palavra de Deus é o centro do estudo e por isso vamos abri-la e vamos saber aquilo que Deus nos diz e nos ensina sobre este tema na sua palavra. Para tal vamos usar o livro de Colossenses. Convido a todos aqueles que têm a sua Bíblia consigo que o possam fazer. Aqueles que não têm, então que possam ler através do nosso quadro, onde temos a oportunidade de ver este versículo bíblico de Colossenses no capítulo 1 e no versículo 16. Então, Colossenses 1,16 diz: porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Este versículo acaba-nos por mostrar a importância, não é, de Jesus naquilo que é a criação e qual é o lugar de Jesus na palavra de Deus, não é? Qual é o lugar na nossa vida e em tudo o que existe. Acaba por nos dizer que Jesus é o centro de todas as coisas e portanto, ele aparece através de toda a Bíblia como o centro da mensagem bíblica. Ele pagou o preço do nosso pecado para nos resgatar da nossa condição de pecadores. Ele tem toda a autoridade, também diz-nos a palavra de Deus, no céu e na terra, para, portanto, exercer essa autoridade, segundo o que próprio Jesus nos disse em Marcos 10:45. E também todas as coisas estão debaixo do seu controlo, portanto, estão nas suas mãos, como diz João no capítulo 13 e versículo 3. É por isso que o seu nome, ou seja, aquilo que ele é enquanto ser divino, enquanto Deus, aquilo que ele representa faz com que seja um nome acima de todos os nomes. E sabemos também que um dia, como diz, portanto, também a carta de Paulo aos Filipenses, todo o joelho se dobrará e reconhecerá Jesus Cristo como Senhor e Deus sobre toda a terra. Não podia existir cristianismo sem Jesus. Exatamente. E, portanto, não podemos dizer que somos mordomos, discípulos de Cristo, se realmente Cristo não for o centro da nossa vida. E depois, se nós continuarmos a ler Colossenses 1 no capítulo 17, no capítulo 1, no versículo 17, vemos que o que diz ainda mostra mais a importância de Jesus Cristo, não é? Sontra-nos mesmo para o facto de sem ele... Ou seja, todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas, diz o versículo 17, e todas as coisas subsistem por ele. É ele que as mantém, é ele que faz com que seja possível não só a vida nesta terra, mas a vida de cada um de nós. E, portanto, o seu cuidado não foi no sentido de criar bem todas as coisas e abandoná-las a si mesmas. Ele próprio providencia para que todas as coisas no universo e no que diz respeito à nossa vida e ao planeta em que vivemos estejam debaixo do seu cuidado, porque é ele que as mantém e é ele que faz com que elas possam subsistir. Então, quando nós vamos buscar ou contextualizar ou colocar o nosso tema, que tem a ver com o que é ser um mordomo, e vemos todas estas características que Colossenses nos dá e nos mostra e nos sobressalta, então dá-nos uma perspectiva muito importante de quem é Cristo na vida de um mordomo. Exatamente, e portanto a vida do fiel mordomo deve estar centrada
em Cristo, naquilo que a influência de Cristo representa para a sua própria vida. Ele é influenciado pela maneira como Cristo atua na sua vida e por tudo o que Cristo fez e continuará a fazer por essa mesma vida. Portanto, ele não está sozinho no seu percurso nesta vida. Jesus deve estar sempre a influenciar aquilo que ele é, aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, a maneira como se relaciona com os outros, a própria maneira como ele sente e pressente a presença de Deus na sua vida. Tudo isso faz parte daquilo que é a influência de Cristo na vida do verdadeiro mordomo. A vida do mordomo não é sem a presença de Cristo na sua vida. Exatamente, e quando nós lemos a Bíblia e queremos colocar em prática na nossa vida, devemos ter um foco que tem toda esta informação, tem todo este contexto, todas estas características no centro do funcionamento de todas as coisas. Exatamente, e portanto a nossa função enquanto mordomos, enquanto administradores de Deus, é saber em que direção é que os princípios e os valores da Bíblia estão a atuar na nossa vida para que, como seus mordomos, como seus administradores, como gestores das coisas de Deus, nós possamos atuar tendo em conta aquilo que seria a vontade de Cristo na nossa vida. Foi muitas vezes isso que Jesus pediu aos seus discípulos e por isso, em algumas ocasiões, Jesus lhes disse: mas vocês ainda não sabem? Mas ainda não aprenderam? Não têm ouvido? Dizia ele também aos fariseus. Portanto, não perceberam que eu já vos ensinei como é que as coisas são? Portanto, não deturpem a forma como as coisas devem ser, porque eu já vos dei instruções suficientes em relação a isso. E como fiéis mordomos de Deus, nós temos essa responsabilidade de ter como padrão, como orientação, como objetivo, fazer a sua vontade, tendo por centro aquilo que é a vontade de Cristo na nossa administração das coisas de Deus e da nossa própria vida. Sem dúvida nenhuma. É um pensamento importante, é um início, não é? É um indício que nós temos que ter em conta sempre que falamos de Deus, sempre que abrimos a nossa Bíblia. Já vimos o lugar de Cristo, agora vamos pô-lo em prática. Como é que isto influencia? Como é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Vamos à nossa rubrica Aprendendo Fazendo. Uma coisa é dizer que Cristo é o centro da minha vida. Outra bem diferente é viver diariamente sentindo que isso é verdade na minha própria vida. Lembrem-nos das palavras de Cristo em João 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Viva plenamente a sua vida cristã na dependência do Senhor de todas as coisas. Reconheça-o como Senhor de todas as coisas. Jesus Cristo é o centro da nossa vida cristã. Sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo é o centro da nossa vida e deve ser o centro de tudo aquilo que nós fazemos, independentemente se estão relacionadas com a nossa vida espiritual, quer que seja com a nossa vida no dia a dia. Sem dúvida nenhuma, temos muito mais para aprender sobre este tema, temos muito mais para conhecer e temos muito mais para aplicar. Contamos consigo para que na próxima aula bíblica possamos juntos continuar a desenvolver e a aprender mais sobre o que é isto de ser um mordomo de Deus. Até lá, boa tarde.